para nós podermos lembrar. Lembra que eu falei para vocês que o ânimos, que era da mulher, tá? Vamos colocar aqui assim. Era a energia masculina que estava inconsciente dentro de quem, gente? Dentro da mulher. Sim? Com batom, né, gente? Pronto. Isso. O nosso ânimo... E cai. Cabelos. Né? Então, o ânimos é a energia masculina dentro da mulher. Tá? E o que essa energia vai fazer? Ela vai, resumindo, tá? Ela deve orientar, dar um sentido para todo o eros, para todas as emoções, sensações, sentimentos, pensamentos que a mulher tem, ok? Resumindo a aula inteira em 3 minutos, é isso. Por isso que as mulheres vão tender a buscar homens fortes fisicamente, porque lembra a força para se organizar. Vão tender a buscar homens que falam bem, porque a fala representa uma maneira de você organizar isso. E é por essa razão que a mulher fala pelos cotovelos. Até aquela mulher que não fala, ela fala. Tá? Se ela não fala para fora, ela fala para dentro. Tá? Então, fala. Beleza. E nós temos também a mulher que vai buscar o guru espiritual, que é quando ela entende que esse sentido, essa orientação, vai passar por uma questão de autoconhecimento disso aqui e uma melhor canalização de tudo isso aqui que ela sente. Foi? Mel na chupeta? Sensação, sentimento e pensamento. E esse aqui é Shruvels. Tô brincando, você não posso não. Eu tô muito cômica hoje, gente. Ah, foi a Júlia, culpa da Júlia. Né? Vamos lá. Continuando o nosso negócio aqui, tá? Para a gente poder... eu não contei para vocês o mito que é a mulher em busca do seu ânimo. Tá? Eu não contei. E eu vou contar, e é rápido, é curto, é singelo, entendeu? Só para a gente poder entender. Aí, detalhe, gente. A mulher, como é que ela vai formar esse ânimo? Porque apesar dele não estar consciente, ele existe na inconsciência dela. Como ele é uma questão de força para se organizar, ele vai se apresentar na mulher como um conjunto de crenças, valores, aprendizados. E essa criatura demoníaca que é a mulher vai tirar esta bagaça daqui, da onde? De 3 lugares. A primeira é da sociedade, do que ela entende que a sociedade diz a ela. A segunda é da família. E aí o símbolo que existe na família é o pai, tá? Não é o pai físico, mas é que pai, como é homem, simboliza isso, tá? E a terceira vão ser das suas próprias experiências. Ela vai criar um conjuntinho aqui de valores, tá? Um conjuntinho chamado ânimo. E qual é o problema desse maldito conjuntinho? O problema desse maldito conjuntinho é que qual é o objetivo dela? Não é se autoconhecer, não é dar sentido para as coisas que ela sente. O que essa mulher louca vai fazer? Ela vai pegar esse ânimo e, para ela poder estar consciente do ânimo dela, ela vai projetar no homem. Então, querido, quando você se apaixona, né, querida, né, amiga querida, para com essa porcaria do príncipe encantado. Ai, foi no plano espiritual. Para com essa porcaria, entendeu? Não é isso, meu filho. Se no plano espiritual foi porque alguém olhou a tua cabeça e falou assim, vai esse demente aqui que simboliza essa porcaria que você tem aqui dentro de você, entendeu? Então, essa projeção desse ânimo, nós vamos projetar no homem aquilo que a gente busca na gente, aquilo que a gente não consegue fazer, que só o homem consegue fazer, né? Sabe aquelas mulheres que são muito, muito, muito solícitas? Elas têm que aprender a ter um pouco de egoísmo.
Porque se elas não aprenderem a ter um pouco de egoísmo, por exemplo, elas não conseguem ter um sábado. Porque no sábado elas arrumam a casa, arrumam o filho e não sei o quê. Não tem tempo para o marido, não tem tempo para nada. Então ela precisa aprender um pouco disso, tá? Essa vai ser a mulher. E qual é o problema que dá no relacionamento? Presta atenção você que tem problema no seu A Vida 2, tá? Você que é mulher, que é fêmea. Qual o problema de você no seu relacionamento? Você vai pegar esse ânimo que você acha que é ideal, tá? E ele vem muito também do que a sua mãe pensa da energia masculina, do que a sua mãe pensa do seu pai. E o que ela pensa do seu pai não é o que ela diz para você, é o que você vê nas entrelinhas. Porque tem aquela mãe que não quer botar a figura do pai de ruim, né? Então ela fica, ai, seu pai é maravilhoso. Aí o pai está lá matando uma pessoa. Ah, mas ele é lindo, entendeu? E tem aquela mãe que você percebe o que ela acha do pai, né? Ah, mas a minha mãe morreu. Então fala você mesmo o que você acha do seu marido, ou da energia masculina, ou do seu irmão, ou do seu não sei o quê, que está aí a maneira do seu ânimo. Então a mulher vai pegar isso e ela vai projetar no homem. Toda vez que o homem não se encaixar no que ela acha ideal, ela vai brigar com ele. Ela vai puxar a espada dela e ela vai começar. E ela vai, a primeira coisa que ela vai fazer é depredar o homem. Ela vai dizer, ah, eles são infantis. Ah, eles não fazem isso. Ah, eles não fazem aquilo. E vão começar com aquela ladainha chata, porque elas não entendem que o problema é que elas estão possuídas por um ânimo que é herdado familiar. O nome disso é obsessão para o espiritismo, tá? Gente, elas são possuídas pelos seus ancestrais que ela nem sabe que ela tem. Ela não tem uma opinião própria do que é que você acha, ela não sabe. Então eu vou contar um mito nesse momento propício para você do que é a mulher integrando o seu ânimo. O mito é de Eros e Psique. Como é que é o mito? Psique, ela que simboliza a alma, né? Psique era uma mulher linda, maravilhosa, tudo de bom, igual a Marisa que corre na esteira, né? Smart Fit, eu vi hoje, ó. Dá um gás, hein? Vi. E é bonitona. A Renata também fica aí rindo, mas também, ó, tá lá no glúteo, tá linda. Vamos lá. Então, voltando para cá, Psique era isso. Psique era linda, Psique era um poder, era um luxo. E Psique, ela era tão linda que ela era confundida com a deusa Afrodite, com a deusa do amor, com a deusa mais transcendental que tem no nosso panteão, é a Afrodite. Porque a Afrodite é uma deusa, meu bem, que ela não é como as outras. Ela não é assim, e nem é aquela que é vulnerável. Ela é perfeita. A Afrodite é maravilhosa. Constelem Afrodite, mulheres. E aí todo mundo ia cortejar a Psique. Ah, Psique, nananana. E começaram a chamar ela de Afrodite. Só que a Afrodite descobre. E ela pergunta, quem é essa vadia desocupada que está recebendo meu nome e não sou eu? Que povo é esse que me esqueceu? E aí ela fica pau da vida, descobre quem é Psique, chama o filho dela, ela tem um filho super lindo, que é o deus mais lindo do Olimpo, que é Eros. Ao mesmo tempo que ele é lindo, ele só cria problema. Porque ele tem uma flechinha. E quando ele aponta aquela flecha para você, você se enamora de alguma coisa. Ou você odeia, enfim, ele cria coisas que... você se enamora, né? Você tem uma relação, assim, meio intensa. Ela chama Eros e fala assim, Eros, vem aqui. Aí Eros chega, ok, a mãe, né? Ele com a flechinha dele, porque Eros naquela época era um molecote, né? Aí ele chega, fala, mãe. Aí a Afrodite fala assim, tá vendo essa vadia desocupada? Aí ele, quem, mãe? Essa aqui, Psique. Aham, mãe, tô vendo. Vai lá e flecha ela. Uma flecha, mas na cabeça. Você vai flechar ela e você vai flechar um monstro, que eu vou fazer um baracubaco aí para essa família botar essa mulher numa pedra para dar ela para poder oferenda para acabar com a vida dele. Por quê? O que a Afrodite fez? Como a Psique começou a ser cortejada, ela começou a destruir a vida da família de Psique. E o pai de Psique, em pânico, que era um rei, foi no oráculo de Atena, que é a deusa da sabedoria, né, a deusa da estratégia, e perguntou para Atena o que fazer. A Afrodite, que é muito malandra, por isso que eu falei que ela é a melhor a deusa do mundo, ela simplesmente se parece por Atena, aparece lá, diz que é Atena, vira para ele e fala assim, a única coisa que tem para você fazer, meu querido, para acabar com essa zica da sua vida, é você matar aquela vadia desocupada da sua filha. Qual das três? A Psique. Mas é a mais bonita. Mas ela não fala, ela só deixa no silêncio. E aí ele fica meio mal, né? Aí ele pega, põe a roupinha da Psique de branco, põe a roupinha lá no penhasco, aí vai o Eros, ele é aquele flecha dele, né? Aí ele vai, chega lá, começa a apontar a flecha, né? Para poder, quando ele vê Psique, ele fica louco. Porque quem é Psique? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Psique é linda.
Psique é tudo. Ele vai lá e flecha a Psique, só que na hora que ele ia flechar a Psique, ele se fere na flecha e quem fica apaixonado? Ele. Aí ele não consegue fazer o que mamãe mandou. Ele cria em volta de Psique, com o vento ele vai criando um castelo maravilhoso, leva a Psique para um conto de fadas. Psique, oh meu Deus, onde estou? E o monstro que ia me pegar? E aí ela vê que ela pede as coisas, né? O castelo é tão maravilhoso que dá tudo na hora para ela. Ela pede, aparece. Ela pede brownie, aparece brownie. Ela pede isso, aparece isso. Não quer engordar, fica magra. Psique fica linda. Só que ela ouve a voz do seu amado que diz assim: mas para você ficar aqui, você não vai poder me ver. Você não vai poder ver quem sou eu. Porque se você, vou resolver, se você ver, você vai contar para suas amigas, vai bater um WhatsApp, vai bater na minha mãe e eu vou me lascar. E minha mãe é louca. Então, por favor, não conte para ninguém. E a Psique aceita. Fala, tá bom. É a mulher que ela se namora de um homem desse jeito. Sem ver, porque ela projeta o sonho dela. Ai, ele é lindo, ele é um cavaleiro, ele é fofo, ai, lindo, maravilhoso, maravilhoso. Aí, o que acontece? Ela recebe as irmãs dela para um jantar. E as irmãs dela, quando elas entram, as irmãs já eram casadas, uma com um velho e outra com um velho também, né? Assim. Elas entram, né? E uma pior ainda, gente. Uma delas que era casada com um dos velhos, o velho ainda era coxo, ainda era gagá, tinha que ficar levando ele para os lugares, era enfermeira do cara, né? Então elas chegam lá e elas entram naquele castelinho maravilhoso. Isso porque ela ia morrer com um monstro. E aí elas vêm. Essa é a cara delas. Que é isso? Ai, meu marido é maravilhoso. Aí elas começam. Fulana, junta aqui. Eu quero que ela morra. Psique vai ver um negócio. Como é que ela, que é a mais nova, que deu problema pro meu pai, agora tem um castelo maravilhoso, casado com um cara lindo? Aí elas perguntam, mas cadê o seu marido? Ela fala, não sei quem é. Desconheço. E aí as irmãs começam a botar noia na cabeça de Psique. Fala, amiga, não rola esse negócio. A Cerela, né, dá um link aí, porque se o seu marido não deixa você ver a cara dele, de duas, uma. Ou ele é o demo, ou ele é o demo. Só tem essa explicação. E ele vai te matar. Cara, a Psique fica muito louca, fica com aquela pulga atrás da orelha. É quando a mulher começa a olhar para o marido e descobre que eu acho que eu amo a minha própria projeção, uma extensão de mim mesmo. Porque ele está acabando com o meu sonho. É quando a mulher começa a ficar com um bode. Aí o que acontece? Um dia ele está dormindo, ela não aguenta, vai lá e põe a luminária na cara dele e descobre que ele é só simplesmente o Deus mais bonito do quê? Do panteão, que ele é Eros. Ela fica tão louca, ela fica tão... É a mesma coisa que você tá dormindo com seu marido, no dia seguinte você acorda e é o Brad Pitt. É isso, essa foi a reação de Psique. Ela botou aqui e falou, Brad! E aí você fica meio tensa, né? E quando aconteceu aquela tensão, ela respingou nele toda aquela água da vela, sabe? Aquela cera da vela. Ele acordou berrando, viu que ela viu as coisas dela, ficou louca. Ah, Psique, sua maluca! E aí ele falou assim, por conta disso, porque você quebrou a minha promessa, eu vou para casa da mamãe. E ele vai para casa da mamãe, Psique acaba com aquilo, e ela fica perdendo o amor dela e ela se mata. E aí ela fica dramática. A mulher chora quando ela vai casar, não é porque ela está emocionada não, meu filho, tá? É porque ela vai morrer. Quem vai morrer é isso aqui, ó. Que ela herdou da mamãe, ela vai casar com um demo, ela vai casar com um capeta. Só que ela não sabe. Por isso que dá problema no terceiro ano do casamento, entendeu? Quando dá o terceiro ano, porque 3, meu bem, quando você soma 3 anos, aí você suporta mais 3. Isso aqui já dá 6, aqui é o número da besta. Então, quando você tem 6 anos de relacionamento, vai dar zica na sua vida. Entendeu? E aí a mulher começa com aquela, ai, porque ele não faz isso, ele não é assim, porque ela fica pegada nesse ânimo. E Psique ficou assim. E aí ela se mata. E quando ela se mata, Pan salva ela e fala, não faça isso, menina, não faça isso. Por quê? Porque senão vai acabar a história. Não faça isso. O que você vai fazer? Você vai lutar pelo seu amor. Ela, mas não dá, a mãe dele é Afrodite, por isso mesmo. Por isso mesmo. É quando você acha que não vai dar para matar sua sogra? Sempre dá. E aí o que acontece? Porque ela é uma tonta. Ela é uma tonta. Ela estava nesse momento aqui, deu problema, ela falou, não quero mais o Brad, porque ele não educa os filhos como eu acho que tem que ser. Educada aqui, que monga. Largou um homem desse porque não consegue abrir cabeça. Mas, ó, fim. Oi?
Ai, gente, não sei o que aconteceu, mas foi isso, tá? Vamos continuar, que a história não é do Brad Pitt, é a história da Psique. Essa história ainda não está bem contada. É melhor voltar para cá. Entendeu? Aqui tem muito mato nesse cachorro aí. Quer dizer, muito cachorro nesse mato, né? Vamos lá. O que aconteceu? A Psique não aguenta de dor. Aí ela fala assim, quer saber? Eu vou na casa da dona Afrodite. Vou chegar para ela, vou falar na cara dela, peguei seu filho, peguei, ele não me matou, tô aqui. Peguei seu filho, vou esfregar na tua cara e vou dizer que ainda quero ele. E ela vai lá e faz isso. A Afrodite olha para ele e fala, o que faz aqui, Hermes mortal? Ela fala, eu quero muito ficar com Eros, a gente se ama, a gente ficou junto durante um tempo, eu sei que a senhora não sabe, sei que a senhora vai ficar nervosa, mas é isso que aconteceu. E aí, o que acontece? A Afrodite fica como? Ela não fica nervosa, porque ela é de escorpião. A Afrodite vira o demônio, né? E ela vira para a Psique e fala assim, tudo bem, querida, tudo bem, você quer ir de volta? Tá ótimo, então vou dar 4 trabalhinhos para você, 4 trabalhos simples, muito tranquilos, os 4. Se você fizer os 4, você vai ter Eros, só que os 4 eram mortais. O que significa isso? Eu não vou dizer os 4 trabalhos por conta do nosso tempo. Ela teve que aprender a morrer para 4 coisas dentro dela. Se a mulher não aprender a morrer para esse ânimo e criar, olhar a energia do homem de uma maneira diferente, sair desse julgo da mãe, sair disso que ela acha certo, correto, ideal, ela nunca vai conhecer o amor. Ela vai conhecer sempre o demônio. Ela sempre vai viver infeliz. E aí, quando a mulher não quer morrer, que ela vive infeliz, Jana, você está preparada? O que acontece? A mulher canta essa música e ela é brega, porque ela quer se matar o tempo inteiro. Na sofrência. Antiga e brega. É a música que é a música que vai contar a história da Psique. Podemos. Solta a Psique cantando. Atenção, se preparem aí que hoje é o dia do dela. Aí a Psique vem com aquela cara de Psique. Aí a Psique pega o diário dela, começa a ver as fotos. Já tá chorando. Aí ela lembra do passado. Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer, me provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Você ama e você odeia. Vive inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama, realidade é só sua ausência doendo demais. E ela vai, porque ela tá pegada aqui, ela tá pegada. Continua. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo no mundo sem paz. Aí Jeito triste ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire desta solidão. voltando, esta é Psique que não quer morrer. Perceba. Então, toda mulher, quando ela casa, ela vive essa música. Ela fica assim. E aí, muitas das vezes, a mulher, ela lembra, e isso, olha que coisa engraçada, era um ritual que existia já na Grécia Antiga, que a mulher, antes dela casar, ela tinha um ritual que a gente chama de prostituição sagrada. Ela ia para uma igreja e ela dava para o primeiro forasteiro que passar. Por quê? A noite inteira. Por quê? Entendeu? Rezava para ser bonito, né? Para ser o quê? Né? Um europeu, né? Para ser, né? Que vai entrar o mendigo lá. Não tem o que está acontecendo. Aí você não dá, porque aí vai acabar com o teu ritual, né? Aí o que aconteceu? Entrava aquele forasteiro maravilhoso, ela passava a noite inteira com ele, louca, 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 e casava. Porque na hora que ela cantasse essa música, de quem ela ia lembrar? Do forasteiro. E o forasteiro ia lembrar a ela que ele nunca vai voltar. Então ela tinha que aprender a morrer para si própria. Doloroso, né? Que bom que você não faz mais isso.
Essa é o ânimos. Foi, gente, entendido? Vou para ânima. Respira. Tem música também, lógico. Lógico. E a música é a música que eu juro para você que essa música é a música da Iraci. Você vai descobrir por quê. Vamos lá. Não, essa é Fafá de Belém. Fafá de Belém cantando Nuvens de Lágrima. Perceba que até a dramaticidade, né? Nuvens de Lágrima, dá até um medo. Mas vamos lá, gente. Vamos falar sobre a nossa amiga. Não vamos falar nada que o piloto está morrendo. Vamos falar sobre a ânima. Agora é a hora que a gente vai massacrar os homens, que a gente vai ter o poder. Vamos lá. Ânima. Se para o nosso querido, a nós, né? O nosso ânima é o nosso homem consciente. A ânima é a mulher que vive inconsciente. Em quem, gente? No homem. E vai ser assim mesmo, sem nenhum adorno, porque é homem. Tá? Vive inconsciente no homem. Só que o que é essa ânima? Ao mesmo tempo, lembra que eu falei para vocês, a energia masculina é uma energia de direcionamento, é uma energia, né, que é uma seta. Se ela é uma seta, perceba que ela é uma energia direcionada, ela é uma energia que tem, que tem objetivo, é uma energia da ativa, é uma energia para fora, é uma energia de competição, né? Se você ficar 5 minutinhos do lado de qualquer criança masculina conversando, você vai ver que as conversas delas são assim. Porque meu pai tem uma moto, não sei o quê, aí é outra criança. Mas meu pai tem um carro. Eles jogam futebol. Futebol é uma competição saudável, é uma bola para 11 homens, né? Não pode ter uma para cada um, né? Aí são 22, pior ainda. Então, assim, tudo isso é energia masculina, é uma energia da decisão, é uma energia que ele tem que botar para fora, é uma energia racional, tá? Por isso ela é conhecida como uma energia egoísta. Mas ela não é egoísta porque ela é uma energia do eu, é porque ela é uma energia monofásica. Então, o homem, quando ele vê TV, ele vê TV. Ele não faz mais nada a não ser ver televisão, né? O homem, quando está lendo, está lendo. Se você virar para ele vendo TV, se ele estiver vendo, qual é o nome do seriado que você gosta de carro? Você, Leandro? Não, eu quero aquele melhor. Top Gear. Se o Leandro estiver sentado vendo Top Gear, Margarete aparecer e falar assim, amor, fiz compras. Não ouviu, não vai ouvir, a não ser que uma maçã seja arremessada na cabeça de Leandro, Leandro entre em um coma e acorde no hospital e não saiba por quê. Vamos descobrir que Margarete quis entrar em comunicação com ele nesse momento. Sim? Então, o que o homem deixa inconsciente? A energia do Eros. Cara, hoje os pilores estão muito ruins, né? Tem que jogar fora mesmo. Isso mesmo, eu gosto da Cris, que a Cris é ótima. Dá com essa porcaria, né? Deixa eu ver se o vermelho está melhor. Eros. Melhor, né? Então, é o Eros do homem. O que é o Eros do homem? Vai ser o que a gente chama, né? Não vai ser só isso, não é que o homem não tem sentimentos, não tem emoções. É porque quando a mulher tem uma emoção e tem um sentimento, vem atribuído a essa emoção e esse sentimento um valor. E o homem muitas vezes não. O homem muitas vezes ele sente as coisas, mas ele não dá valor. E esse valor é um valor pessoal e espiritual. Tá? É isso que ele vai buscar através do Eros, né? A mulher no homem, ela tem o objetivo de espiritualizar ele. O que é espiritualizar? Não é levar ele numa religião, mostrar a vida pós-humana, não é nada disso. É fazer com que o homem se questione por quê. Porque como o homem é muito direcionado, normalmente ele não se questiona por quê, ele vai lá e faz. A noção do homem é o que ele faz, da mulher é o que ela sente. Então, muitas vezes, o homem ele vai buscar na mulher essa capacidade de fazer esse questionamento, tá? E como que essa ânima diferente desse homem, tá? Porque ela simboliza o Eros e não ideias vagas, ela é uma só, ela é única. Como assim única? Ela é uma figura dentro da cabeça do homem que tem forma, peso, cabelo, cor de olho, magra, gorda, bonita, japonesa, tudo, tá? Ela é uma pessoa. Quando o homem acha a ânima dele no mundo, que é projetada,
Nossa Senhora. Né, gente? É aquela paixão arrebatadora, tá? Tanto que se você pergunta para uma mulher, como que é o seu homem ideal? Ela, com ideias, ela vai responder o quê? Inteligente, compreensível, caridoso, coisas que você não vê. Pergunta para um homem, como é que é a sua mulher ideal? Ah, é loura, morena, alta, baixa. Ele vai dizer para você, é uma mulher. Vai. Então, é uma personificação dentro dele. E como que esse homem vai personalizando essa mulher? Como é que ele vai pegando as ideias dessa mulher? Tá? É diferente de nós, ele não vai aprender com a educação, como é que a mãe é, como é que essas coisas. Ele vai ter uma noção mais ou menos disso, mas isso vai ser as noções culturais de crença dele, tá? Porque o homem, quando ele nasce, diferente da mulher, tá? Ele não tem uma simbiose, aliás, ele também tem, mas é diferente. Mas ele não tem uma identificação com a mãe como tem a menina, tá? Para herdar o ânimo. O homem não. O homem, a mulher já é o sexo diferente, a mãe já é o sexo diferente. E quando a mãe tem um filho, qualquer filho, seja ele um cabrito, ou seja ele um cachorro, ou seja ele um ser humano de qualquer sexo, a mãe, que é acionada pelo arquétipo da mãe, o que é que ela faz por esse filho? Tudo. Então o homem, ele vai aprender com essa ânima, né, a ser servido, literalmente, tá? Então, os homens, eles são servidos, perceba só, se você tem um irmão em casa, você vai sempre perceber isso, que o seu café da manhã nunca estava na mesa, mas o do seu irmão, o pão estava até com requeijão. Né? Você chega lá, a mãe já preparou, por quê? Porque ela acha um pouco que ele é incompetente, por causa do ânimo dela, mas ela não diz. Mas ela faz tudo. É diferente. Então, a mulher, o homem, ele vai aprender sempre ter alguém que resolva as coisas para ele. Que pegue, na verdade, o que a ânima vai dizer? Na verdade, que tenha por ele a responsabilidade. Por isso que uma das coisas que a mulher diz é que os homens são o quê? Irresponsáveis, é uma das queixas, tá? Então, quando a gente bota essa responsabilidade, é porque, de alguma maneira, ele aprende, né? Por que ele não abaixa a tampa da privada? Porque a mãe abaixa. Por que ele não compra cuecas? Porque a mãe compra, entendeu? Porque, aí você fala assim, mas o que isso tem a ver, esse tratamento da mãe, que é natural e normal, para com o filho? Tem a ver com que, muitas das vezes, ele não vai buscar a responsabilidade dos eventos da vida dele. Essa responsabilidade a gente vai entender com uma certa culpa, com uma certa causalidade. Ele não vai buscar, e essa causalidade vai dar esse sentido, esse valor maior para as coisas que acontecem na vida dele, certo? Então, o homem vai ter isso muito na figura da mãe. E todo homem, quando se relaciona, ele vai buscar 3 aspectos na mulher, tá? 3 aspectos. Na verdade, 4, mas eu vou botar 3 que são importantes. Ele vai buscar na mulher o eros, o físico. É por isso que o homem, ele olha diferente para a mulher. A mulher, se ela entrar aqui nesse salão, ela vai ver o salão. O homem, para ele ver o salão, ele tem que olhar para... Por exemplo, eu vou olhar para a Jane. Eu vou olhar assim, ó. Não quer dizer que eu estou chamando a Jane gostosa, quer dizer que eu estou identificando a Jane. Porque o cérebro funciona diferente do cérebro da mulher. Certo? E a gente já acha que ele está dando mole, né, para quem? Para a vadia desocupada que está passando ali. E não é. Então, o homem tem uma maneira diferente, porque ele é unifocal, tá? Ele vai fazer isso. O que a gente coloca aqui como essa busca, por exemplo, dessa responsabilidade, dessa mãe, né? Perceba como é mais fácil a gente ver mulheres que pensam sobre o porquê da vida do que homens. A mulher sempre está pensando sobre alguma coisa. Puxa aí que ainda está preso aqui. Vamos embora. Então, ele vai procurar 3 aspectos na mulher. Ele vai procurar a mulher que é nutridora, que dê a ele combustível para ele fazer essa reflexão. E dar combustível para o homem fazer essa reflexão não é enfiar a goela abaixo. Não é ficar cutucando ele o tempo inteiro. É você saber ser compreensiva e saber na hora que você vai lançar a bomba na vida dele e a hora que você não vai lançar a bomba na vida dele. É você deixar ele saber resolver, deixar ele trabalhar com a energia masculina dele. Ele vai procurar a louca, que é o demônio. A mulher tem que ser um pouco demoníaca, porque se ela for muito fofa, muito maravilhosa, ela vira mãe, e ninguém casa com a própria mãe, entendeu? E ela tem que ser mãe. Então, ela tem que ter 3 vertentes, só que ela tem que saber quando ser. E o homem vai buscar isso. Então, quando o homem vai se relacionar, não é que ele vai buscar alguém parecida com a mãe dele, mas ele vai buscar alguém que possa lidar com essa questão da responsabilidade de uma maneira parecida com aquilo que a mãe fez com ele, certo?
Então, por isso que você vê aqueles casamentos, né, aonde você tem uma mãe que, uma mãe que faz tudo para o homem, né, e o homem vai buscar uma mulher assim. Porque se ele acha uma mulher que não faz isso, primeiro que a mãe já odeia essa mulher, né, já faz a cabeça do filho, o filho já olha para essa mulher com outro olhar, tem uma hora que ele não dá conta do recado, porque ele não aprendeu a trabalhar a responsabilidade, nessa questão de valor, de atribuir valor às coisas, e ele se separa. Então, existem 4 tipos de ânima na cabeça do homem, tá? E eu vou dizer quais são as primeiras. A primeira é Eva. Tá? O que é Eva? É aquele homem que vai buscar casar com uma mulher para reproduzir. Reproduzir casou para ela ser... O que ele vai buscar? Ele vai buscar na Eva que ela seja uma boa mãe, que ela seja... Ele não vai casar com a Eva porque ele fala assim, não, Eva... te quero. Não, porque Adão casou com Eva porque ele queria Eva ou porque só tinha Eva? Só tinha Eva. Então, são aqueles casos onde o homem vai buscar se reproduzir e vai buscar uma boa mãe. Quando o homem tem uma mulher, Eva, ele não tem relacionamento com ela, de olho, de companheirismo, de amizade, não tem. Para que serve Eva na vida dele? Ele foi buscar a sua... mãe, que lida com as responsabilidades da vida dele. Então, normalmente são aqueles homens que trabalham, são provedores na família, certo? Mas que não dão muita atenção para a mulher, e essas Evas, elas podem morrer de câncer, elas podem morrer de várias coisas, porque elas, na verdade, elas nem morrem, elas aceitam. Sabe aquela submissa? Isso lembra muito uma geração passada nossa, nas passadas, né? Que vai lembrar, por exemplo, a geração da minha avó, daquela mulher, por exemplo, que ela fica ali na casa, que ela aceita ficar ali na casa. E ela não se fere porque o marido não conversa, não dá atenção para ela. Ela não sabe nem quanto o marido ganha, também não quer saber. Ela, quando tem os filhos, vira mãe. E de vez em quando o marido tem uma libido sexual ativada, ela dá para ele. Tá? E é isso, ponto. Tá? A segunda mulher que ele vai buscar, se ele não buscar anônima, quando ele está um pouco mais evoluído, ele vai buscar uma Helena de Troia. Quem é Helena de Troia? Vocês sabem a história de Helena de Troia? Helena de Troia era casada com Agamemnon, até que Paris, por conta de uma questão dos deuses, uma coisa que Zeus chamou ele para fazer, né? Ele recebe de Afrodite Helena de Troia como prêmio. Ele vai lá, sequestra Helena de Troia, Helena de Troia fica apaixonada por Paris, que é um garotão bonitão, Agamemnon não era tão bonitão, não era tão garotão, e simplesmente ela desencadeia a guerra de Troia. Então, quem é Helena de Troia? É aquela mulher que, quando o homem pega, vai desencadear na vida dele o quê? A guerra de Troia, o inferno. São aquelas mulheres que não têm alto valor, são aquelas mulheres que elas querem ter valor, mas não conseguem, que elas querem ser ouvidas, mas não conseguem. E elas fazem da vida do homem um inferno. Elas são aquelas... Quem assistiu aqui Mulheres Apaixonadas? Novela, gente. Lembra de uma personagem da Julia Gunn, que era louca, ciumenta, louca? É a Helena de Troia. Porque a Helena de Troia ela vai ficar cobrando do homem que ele dê algum tipo de valor para ela. Então, quando o homem busca uma mulher dessa, o problema dele é um só. Eu não estou dando pro que eu tenho que dar. Então, eu busco uma mulher que cobra de mim. E esse casamento é um inferno, tá? Ela é uma boa mãe, tá? Ela é uma boa mãe, mas ela é aquela sogra possessiva, ela é aquela sogra, né, que se ela tem um filho homem, ela vai odiar qualquer mulher que ele pegue. Se ela tem uma filha mulher, então ela vai incentivar a menina a casar com um filho sem perceber, entendeu? Ficar numa relação meio louca. Ela vai cobrar, ela vai dar indiretas o tempo inteiro no homem. Ah, quando eu te conheci, você não era assim. Né? Ela vai fazer, vai acontecer, é isso, né? Provavelmente ela pode ter um amante, né? Ela pode ter, por quê? Porque ela está com muita raiva, né? E o homem também porque ela está muito louca, né? E ele não dá valor, então ele não quer pensar no valor, então ele arruma outra fora de casa. Foi, gente? A terceira é a Virgem Maria. Virgem Maria é quando o homem já tem uma certa espiritualidade. Ele já está buscando um pouco mais essa questão do valor da vida. Só que ele casa com uma mulher que é tão boa, tão boa, tão boa, tão maravilhosa, que ela é a Virgem Maria. E ninguém come a Virgem Maria, desculpa falar.
Mas a verdade é essa. E Virgem Maria, quando está sentada com o menino Jesus, é pior ainda. Então ele casa com uma mulher que fica no pedestal. Mas o qual ele se sente, às vezes, inferior a ela, mas ele não consegue ter relação de amizade, relação de cumplicidade. Ele vai buscar nela conselhos, vai. Ele vai buscar nela colo, vai. Ele vai buscar nela, ele vai dividir sentido da vida com ela, vai. Mas ele não vai ter relacionamento eros com ela, porque ele não consegue, porque ela é tão maravilhosa, que ele não pode fazer isso. Esse homem provavelmente vai ter uma mulher fora do casamento. Se ele não tiver, né, ele vai ser aquele homem que parece que é assexuado. Sabe? Não liga muito. Não é que não liga muito, é que ele está nesse processo de idealização. Os poetas vivem aqui. Eles sempre têm, né, paixões o quê? Platônicas, que é impossível de você ter eros, vivência. Então, ele não vai ter isso, certo? E a última mulher é a Sofia. Quem é Sofia? Sofia é o capeta do bem. Sofia são aquelas mulheres que já têm um grau de espiritualidade bem maior. Elas sabem como o homem funciona. E o que elas vão fazer? Elas vão infernizar a vida dos homens sem infernizar. São aquelas mulheres que o homem vai chegar pedindo colo, e se elas não tiverem que dar colo, elas vão dar uma de João sem braço e falar assim: que pena que você está sofrendo. E vai deixar ele fritar, porque ela ama. São aquelas mulheres que não vão interferir na vida do homem, não querem mudar a vida do homem, mas querem que ele adquira conhecimento espiritual. Então, elas respeitam tal como o homem se encontra. São mulheres que realmente elevam a alma dos homens para a busca de valor. São as mulheres em que o homem ama e odeia ao mesmo tempo, porque ela parece feiticeira, ela parece bruxa. Vocês viram no filme a Bruxa Branca? Não chegou nessa parte? Ah, gente, que desespero. Precisa ver. A Bruxa Branca, tá? São 3 bruxas que ele encontra. Uma verde, que vai simbolizar a Helena de Troia, vai simbolizar a Eva, tá? Uma vermelha, que vai simbolizar a Helena de Troia, muito louca, muito magoada. E a Glenda, que vai simbolizar a Santa, mais a Sofia. Então, ela vai pegar a Sofia. Ela é ótima, mas vocês vão perceber que no filme, por exemplo, o Oz, que se acha um mágico maravilhoso, entra em Oz achando que ele é um mágico maravilhoso. E o que acontece? Zica, né? Porque ele não é um mágico maravilhoso. E todas elas, as duas, falam para ele que ele é, mas querem usar ele. Essa Bruxa Branca, ela recebe ele, fala que ele é um mágico, bota ele lá para cima. São aquelas mulheres que conseguem inflar o ego do homem. O homem fica bem feliz, mas elas viram assim para ele e falam essa mesma frase que ela fala para o Oz. Ela fala assim: eu sei que você não é o mágico que você gostaria de ser, eu tenho plena certeza disso. Mas eu acho que você pode chegar até onde você gostaria de ser, mas você não está ainda aí. É isso. São aquelas mulheres que são cruéis, mas a crueldade delas é para a iluminação. Então, elas são sábias. Foi, gente? Não, fica calma. Pergunta para o meu namorado, que ele que vai me dizer. Né? São as mulheres... Lembra do guru espiritual que eu falei para vocês, que o Luiz Mário era nas mulheres? A Sofia é a guru espiritual dos homens. É aquela que busca o que está para além. A Iraci faz esse papel aqui. Então, a Iraci tem... é tão engraçado que até as pessoas que não sabem que Iraci é médium, presente de casa espírita, se apaixonam pela Iraci. Os homens, é sério. E por que isso acontece? Porque ela simboliza essa transcendência espiritual. Né? E elas têm carisma, elas têm essa atração. Então, isso vai acontecer quando o homem precisa achar esse valor. Foi, gente? São os 3 tipos de ânima que o homem vai ter. E o homem precisa fazer esse mergulho para descobrir o valor das coisas, o para quê das coisas. A mulher já sabe, a mulher, se o cara chegar em casa e botar a chave aqui, ela já arruma um para quê. Ela já arruma uma razão, uma coisa profunda. Para o homem, não. E ele tem que buscar. Então, o mito que se conta para os homens, antes de eu botar a música do mito, tá? É o mito de Parsifal, né? Que a gente vai pegar aqui, que era um cavaleiro da Távola Redonda, né, do nosso querido amigo Rei Arthur.
E qual é a história dele? Ele era, na verdade, né, ele era um menino muito humilde, foi criado só pela mãe, o pai era cavaleiro e morreu, mas a mãe nunca contou que o pai era cavaleiro para o filho. Por quê? Porque quando os homens têm uma super mãe, o que acontece? Eles idealizam a mãe, eles têm medo de contra a mãe, eles têm pena da mãe, eles defendem a mãe com unhas e dentes e não tomam contato com a energia masculina deles, que é a energia da decisão, a energia de eu me separar da minha mamãe, cortar o cordão umbilical e falar, eu quero fazer isso, eu faço isso. Então, quando esse homem não consegue se separar da energia da mãe, o que vai acontecer nele? Duas coisas. Ou ele vai se tornar um Dom Juan, ou ele vai entrar para a homossexualidade. A ânima toma ele e ele fica com trejeitos femininos. Ele começa a desenvolver uma feminilidade que não é dele. Tá? O que eu estou falando aqui, Dom Juan, ele se torna um conquistador de quê? De dinheiro, de mulher, de coisa. Homem é assim. Né? Homem, quando ele pega uma mulher que ele quer, ele bota ela para andar na frente. Por quê? Ela vai andando, os caras vão olhando, ele vai atrás assim. Vai assim. Então, por que o homem gosta de pegar a mulher e contar para todo mundo? Pô, fui não sei aonde, peguei não sei quantas. Porque, na verdade, essa vantagem fala dessa necessidade dele de conquista. Só que conquista está ligado a valor e não ligado a físico. Então, quando a mãe é muito assim, é muito, ai, meu filhinho, eu faço tudo para você. Essa mãe é o capeta, ela precisa de uma sogra Sofia. E essa sogra Sofia vai dar na cara da, né, a nora Sofia vai dar na cara da sogra que não é Sofia. E aí a sogra vai ficar sambando, aí não gosta dessa mulher. Mas o homem vai gostar porque ela é Sofia, porque se ela fosse Helena de Troia, ele não ia gostar, ia ficar do lado da mamãe. Então, os homens precisam desenvolver isso, senão eles ficam desequilibrados. Parsifal era um menino que tinha uma mãe ultramãe, como todo homem tem, tá? E aí, o que aconteceu? Uma hora, ele vê um cavaleiro chegar na aldeia dele, fica maravilhado, nossa, que lindo, eu quero ser um cavaleiro também. Aí a mãe fica louca, não, meu filho, porque seu pai morreu desse jeito. E cavaleiros são os heróis de si mesmo, aqueles que se descobrem. E ela fala, não, você não vai, você não vai, você não vai, é muito perigoso, é muito, não quero que você vá. Ele decide ir. Aí ela dá 3 conselhos para ele. Um conselho é, bem, você vai, então, 3 conselhos que eu vou te dar, meu filho. Primeiro, busque a Deus a todo momento que você necessitar. Esse Deus é esse sentido, é essa submersão que a gente tem que fazer para poder saber o porquê que as coisas acontecem com a gente, de que maneira, né? A segunda é, trate bem todas as donzelas, ou seja, entenda que as mulheres que aparecem na sua vida não aparecem para comandar vocês. Elas aparecem para fazer vocês pensarem numa coisa que a mulher é mestre em fazer e o homem não, que é isso. E a terceira, que é o conselho que ela não deveria ter dado. Ela faz uma roupinha para ele botar debaixo da armadura e fala assim, nunca tire essa roupinha. Resumindo, não seja você nunca, tá? Seja sempre aquilo que a mamãe quer que você seja. E ele vai. E nessa busca ele vai buscar o Santo Graal, que é essa água que você bebe e que faz com que tudo se torne realidade. Porque a energia masculina é a capacidade de realização. É você colocar para fora, é você materializar, é você ir atrás dos sonhos, ir atrás das metas. É uma energia necessária para o autoconhecimento, que guia, que te orienta. E o Santo Graal, quando você bebe a água do Santo Graal, o seu desejo se realiza. Então ele vai encontrar o Santo Graal, só que ele passa por N problemas no processo, porque ele segue o conselhozinho da mamãe, que é não tira a roupinha, tá? Mas quando ele encontra o Santo Graal, que ele bebe, que ele casa, ele se torna um homem místico, ele consegue desenvolver, né, não só o paraquê das coisas acontecer, a capacidade dele de dar valor às coisas, como também consegue trabalhar o relacionamento, consegue trabalhar também a sua capacidade direcionada da energia masculina. Foi, gente? Mel na chupeta, né? Ah, o silêncio. Qual é a música da ânima do homem? Jana, pode soltar aí com você. Seu momento brega. Vamos lá, gente. Os nossos maridos. E que se ele não segue a ânima, ele fica completamente incompleto. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos,
me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, Filma a atenção do novo, cara. que me deixa Pelo amor de Deus. um louco sonhador. Ó, o sonhador vai sonhar, o que a gente não faz, ó. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso. E aí vem tudo aquilo que o homem pensa da mulher. Vamos lá, gente. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Foi, gente. Gente, quando você tem uma mãe que resolve tudo por você, quem é você? Ninguém. É quando ele percebe, na verdade, não é a influência da mãe, porque a mãe está fazendo o papel dela. É quando ele percebe que ele não consegue botar para fora a vontade dele. O eu. A ação. Não é a ação do fazer, gente. Essa ação que a gente está falando que o homem tem que buscar, esse valor, não é só um valor sentimental, um valor interno. É um valor espiritual. O que é um valor espiritual? O homem, quando ele nasce, ele é educado para quê? Vai, gente, para ser forte, para ser rico, para não chorar e para ser provedor de uma família. Acabou. Agora, aí ele está numa família que a mulher exige dele alguma coisa, que o homem, não, né, que a criança não sei o quê, e ele vira para a mulher e fala o quê? Resolve. E não entra ali sabendo que o problema da filha dele também é dele, e que ele tem isso, e que ele tem que entender. Ele não entra ali percebendo que a família, por exemplo, simboliza alguma coisa para ele. Ele não entende que a mulher não odeia a mãe dele, mas que a mulher odeia a mãe dele. Em que sentido, né? Não é que a mãe odeia, é que a mãe dele, né, a figura, a ânima, e gente, essa mãe é a mãe que está na cabeça dele, tá? Não é a mãe física. Às vezes é, às vezes não, tá? Que essa mãe que vive aqui na cabeça dele, essa ânima, não deixa ele se tornar homem, ela quer possuir, é uma característica da mãe. Toda mãe tem posse pelo filho. A posse é para ser amor, só que a gente percebe que é posse quando a mãe vira, por exemplo, para uma filha ou para um filho e fala assim, não gostei do seu namorado. Ou vira para uma criança e fala assim, eu não quero que você ande com fulano, porque fulano não é de boa influência. Ou quando ele escolhe uma profissão e fala, ah, não, isso não. É posse. Ou quando ele não dá atenção o suficiente, ai, você não me dá atenção, você não fala comigo, você vai embora de casa, você não me liga. Isso é posse. Então, existem milhões de maneiras da gente possuir o outro e dizer que é amor. E, e o homem, a mãe dele é o feminino, é o refúgio dele, é o tesouro dele. Então, se você fala mal da sua sogra, o seu marido acha que você está crucificando aquilo que é de mais sagrado na vida dele, que é a mãe. E não é. É o que a mãe gerou nele. Muitas vezes, você vai ter uma mãe, por exemplo, que acha que o filho é o melhor filho do mundo, que educa o filho para ser alguém maravilhoso, ótimo, não sei o que lá. Aí o filho pega, vai entrar no mundo, mas não tem o pé no chão. Dá um passo mal que a perna, faz dívida, quebra. Ou é aquele cara que vira para a mulher e fala assim, mas eu já te dou tudo o que você quer, o que mais você quer? Eu quero você. Não quero que você dá. Né? A religião, dificilmente, quando não toca o homem, ele se torna, muitas vezes, um exímio palestrante. Sabe tudo, mas é uma anta. Porque não tem ideia do pra quê da vida, não faz autocura. Né? Não liga para os sentimentos. Ele não percebe que ele tem medo, que ele é inseguro. Quando a mãe está muito presente, o homem é inseguro. O homem tem medo. O homem não consegue botar para fora os seus sonhos. Porque toda vez que ele vai tentar botar para fora os seus sonhos, ele sabe que ele não é capaz. Aí, em vez da mãe chegar para ele e falar assim, você não é mesmo, mas você vai conseguir? Ela vira para ele e fala o quê? Tadinho.
Então, tudo isso vai falar para a gente de um homem que não consegue tomar contato com essa outra energia, com esse sentido. Então, quando ele não consegue tomar contato com o para quê da vida maior, ele vai buscar fazer no mundo. Por isso que ele se torna um conquistador. Fazer o trabalho, fazer, ter, mas nunca ser. Foi, gente? É isso que a gente está querendo trazer. Então, enquanto a mulher tem que buscar organizar o que ela sente, o homem tem que buscar dar valor para aquilo que ele sente e que ele não dá. E quando o homem não faz isso, lá para os 40 e poucos anos, ou ele vai ter um infarto. Percebam que só homem tem infarto, né, gente? É difícil você ver mulher com infarto. Por quê? Porque é o coros. Eu não trabalho o meu coração. Não trabalho. Né? Não trabalho o valor que eu dou. Né? Ou você vai perceber que o homem vai entrar em depressão, ou ele vai ficar aquele homem que se aposenta e vira uma mulherzinha. Mal-humorado, chato, ranzinza, briga por qualquer coisa e fica super ofendido. Já ele parece uma mulherzinha, fica, não, porque você ontem falou que ia sair comigo e chegou em casa tarde e não fez não sei o quê, e nananana. Vira uma mulherzinha. Então, trabalhar o ânimo do homem é o homem trabalhar isso aqui, o que ele sente, o pra quê, o caminho espiritual dele. Para a mulher também, só que percebam que é de maneira diferente. A mulher tem que trabalhar ideias para se organizar, valores, e o homem tem que trabalhar o que eu sinto, o que eu penso, sentimento, feelings, que a gente chama, né? Que seria o valor. Sentimento, gente, não é emoção. Por isso que eu falei que o homem não é que ele não tem emoção, tá? Sentimento é o valor que eu atribuo a alguma coisa. E valor é. A mulher vai atribuir um valor para a mulher é o seguinte, é aniversário de casamento. Se você chegar em casa com uma rosa que você roubou ali do jardim do seu prédio, para ela aquilo tem um valor imenso. Para o homem só vai ter valor se for uma festa. Todo mundo estiver lá e estiver pagando, pá, que é o valor? R$1.000. Então, a dificuldade de achar isso é um caminho para a ânima. Sim? Foi, gente? Mel na chupeta, né? Eu vou encerrar porque a gente tem ali, né? Caso você não entenda, você vai ouvir músicas. Você acaba de ver o filme. É importantíssimo, homens, assistam esse filme, por favor, que é Oz, Grande e Poderoso. Vai falar das 3 aspectos da mulher, a deusa, a louca e a feiticeira, certo? E vai falar ao mesmo tempo de como que você integra e como que o homem também tem que lutar contra essa mãe louca que está aqui na vida dele, resolvendo tudo. Que faz com que ele não mude, com que ele permaneça do jeito que ele está. Acomodado. E aí a hora que ele briga com a mulher, acha que é o casamento e o relacionamento está aquela coisa, que não quer nada, que não sei o quê, e vai buscar encontrar a ânima dele fora. Foi, gente? Então, vou fazer a prece para a gente poder... Enfim, já que é um tema meio tenso, a gente faz de um jeito meio divertido. Mas vamos embora. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos vivos, pulsando, aprendendo e enxergando através dos outros, pois não conseguimos olhar os nossos próprios olhos. E assim pedimos, Senhor, que esses mesmos olhos que enxergam sejam de ver a verdade, sejam de conhecer no outro o que eu tenho que conhecer em mim, seja de buscar em mim a parte mais profunda da minha alma, que é esse meu oposto, que é essa minha busca pelo amor. E assim pedimos, Senhor, que nessa nossa caminhada sejamos sempre aprendizes e aprendamos a morrer sinceramente para aquilo que deve morrer. Possamos aprender a morrer para as nossas crenças e a tirar as roupas velhas que usamos, para nos tornarmos pessoas livres e individualizadas. Então, assim pedimos, Senhor, que nos faça permanecer contigo sempre e que não nos deixe por um momento nos separar de ti pela nossa falta de vontade. Graças a Deus.